Shalom. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o 15 diz assim: Portanto, visto que os filhos de Deus são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus Cristo, também participou dessa condição humana de carne e sangue, para que por sua morte lá na cruz derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, a palavra de Deus nos diz que Cristo morreu na cruz também para nos libertar do medo da morte, porque o medo da morte nos escravizava antes do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. O medo da morte nos escravizava. Hoje, dentro da igreja, tem trazido alguma pregação que desperta o medo da morte, o medo, a consciência do pecado, a consciência carnal. Logo, nós já fomos libertos disso. O que causa morte na vida de uma pessoa é o medo da morte. E isto já aconteceu, a sua libertação já aconteceu. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz isso. Romanos, capítulo 8, versículo 6 e o versículo 7 diz assim: A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou seja, uma mentalidade tomada com o medo de morrer, o medo de perder isso, o medo de lhe acontecer isto, o medo de surgir isso ou aquilo, ela automaticamente torna a pessoa inimiga de Deus. Ou seja, essa mentalidade é inimiga de Deus. Nós precisamos ser livres desta mentalidade que leva a pessoa a sofrer por antecipação. Ela antecipa o seu sofrimento, por medo disso que lhe possa acontecer, por medo disso que lhe possa surgir. E esta mentalidade, ela leva à morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Jesus disse, a palavra que eu vos digo, elas são Espírito e vida. Então a mentalidade da palavra de Deus, ela gera vida e gera paz dentro da sua alma e do seu coração. Meu irmão e minha irmã, se nos vestirmos da palavra de Deus, nós então estaremos em melhores condições de darmos a volta por cima desta mentalidade, de vencermos esta mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nós temos que entender agora aqui o que é a lei de Deus. Nós vamos lá chegar. Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu o espírito de timidez, que é medo, timidez é medo, mas nos deu o espírito de força, força é poder, nos deu um espírito de poder, de amor e de prudência, e prudência e equilíbrio no Espírito Santo, um espírito equilibrado, espírito que Deus não nos deu uma mentalidade com medo, com consciência de medo, de culpa, de condenação, mas nos deu uma consciência, uma mente cheia da sua palavra, e a sua palavra é poder, e a sua palavra também é amor. Então o poder está no amor. Quando nós nos amamos, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, o medo vaza, o medo desaparece. 1 de João capítulo 4, no versículo 17 e o versículo 18 diz assim: Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Nós sabemos que Deus é amor. Desta forma, Deus se aperfeiçoou dentro de nós, para que no dia do juízo, o dia do juízo é todos os dias você vai ser provado, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, no dia em que você for provado nesta ou naquela área de sua vida, você não descarrile, você não entre em pânico. Por quê? Porque o amor já foi aperfeiçoado dentro de ti. Porque neste mundo somos como Ele é. Por quê? Porque neste mundo tu já és como Cristo é. Tu já és. Não é que vais ser algo para o futuro. Tu já és no presente como Cristo é. É lógico que isso
é no espírito, na esfera do espírito. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando nós estamos aperfeiçoados no amor, e aqui o perfeito amor é o amor de Deus, quando nós estamos aperfeiçoados, ou seja, quando nós despertamos espiritualmente para o perfeito amor que é Deus dentro de nós, então o amor que é Deus dentro de nós expulsa o medo. O medo aqui é uma representação de Satanás, porque o medo supõe castigo. Quando a pessoa está debaixo da influência do medo, ela sofre por antecipação, ela supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, aquele que ainda vive debaixo da influência do medo, ele ainda não despertou para o amor. O amor é Deus, não despertou que Deus vive dentro dele. Maior é Deus que está dentro de nós do que o que está no mundo. O que está no mundo é essa mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, que é também o próprio Satanás. E quem causa isso? A personalidade do ego. Quando nós vivemos a partir do ego, nós temos medo. Estamos sempre na defensiva e também estamos sempre a atacar os outros, a apontar dedos, julgar, condenar os outros. Mas quando nós estamos aperfeiçoados no amor de Deus, nós olhamos os outros. Ainda que a gente veja o defeito, a gente olha para o outro com as lentes da graça e da verdade e do amor de Deus. Nós vivemos a partir de Deus dentro de nós. É o que Paulo disse. Agora já não sou eu. Agora já não é a personalidade do ego quem vive. Eu. Mas Cristo vive em mim. Mas a palavra de Deus, o Filho de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus, a imagem de Deus é quem vive dentro de mim. A lei de Deus, o que é? São os 10 mandamentos? Não. Embora os 10 mandamentos se resumem também no amor, elas apontam para a lei de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8 e versículo 11 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei dos 10 mandamentos. Pois estes mandamentos, está aqui a falar da lei dos 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O seu próximo aqui é Cristo, é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame Cristo que já está dentro de você. E amando Cristo que está dentro de você, você faz isso amando o outro, o teu próximo, o teu inimigo, o teu semelhante, o teu irmão. Ame o teu próximo como a si mesmo. Quando você ama o teu próximo como a si mesmo, você está a amar Cristo que está dentro de ti, dentro de você. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Esta é a lei de Deus, que é o amor. O amor, ou seja, os 10 mandamentos revelam o amor de Deus. Versículo 11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Que sono? Do sono espiritual, da ignorância espiritual. Chegou a hora de vocês despertarem do sono da ignorância espiritual, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A palavra salvação é ir para o céu, é ser curado e ter o livramento ou a proteção de Deus. É o que significa a palavra salvação. Então, porque agora a nossa cura, a nossa libertação, a nossa proteção está mais próxima do que quando cremos. Então, o medo é que causa morte física na vida da pessoa. O medo é uma figura do próprio Satanás. E o medo se manifesta através da personalidade do ego. Ela trabalha atrás da ignorância espiritual. Meu irmão e minha irmã, tenha sempre consciência que só há um único poder. E este poder é o amor. É o próprio Deus dentro de ti. O resto que está ali no mundo é uma ilusão que o ego, que a figura de Satanás dentro das pessoas, ela cria. Na verdade, ela não tem substância espiritual, ela vai usar o teu poder de crença para te fazer mal ou fazer mal a outra pessoa. Mas ela em si mesmo
não tem poder, não existe. Ela só existe na cabeça da pessoa que a cria. A pessoa tem esse poder de criar, ela cria um medo. E depois ela vive debaixo da tormenta deste próprio medo. Vamos despertar deste sono, assim como Paulo diz aqui. Chegou a hora de vocês despertarem do sono da ignorância espiritual. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos de uma forma grande e de uma forma tamanha. Shalom.